Bem-vindo a todos. Agora nós vamos estudar nessa aula a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Traduzindo em termos mais simples, agora nós vamos verificar como determinar a geometria de uma molécula. E essa teoria da repulsão dos pares de elétrons mostra esse resumo que está nessa tabela que vocês vão fazer a utilização nos exercícios. Essa tabela diz que quando eu tenho duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, a repulsão entre as nuvens é máxima, forma um ângulo de 180 graus e a geometria molecular é chamada de linear. Quando eu tenho três nuvens eletrônicas, a repulsão entre as nuvens faz com que a disposição fique em forma de um triângulo, né? E nesse caso especificamente, essas três nuvens podem ser ocupadas por três ligações covalentes e o átomo está ligado a três átomos ligantes por três ligações covalentes, e essa geometria ela é similar à disposição das nuvens. Essa disposição é chamada de triangular, ou também conhecida como trigonal plana. Agora, quando das nuvens eletrônicas elas forem ocupadas por duas ligações covalentes e tenhamos um par de elétrons livres, não ligante, essa geometria chama-se angular. Por outro lado, aqui nós temos quatro nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e três possibilidades de disposição das mesmas. Quatro nuvens eletrônicas, sendo quatro átomos ligantes ao redor do átomo central e nenhum par de elétron livre. Essa geometria é chamada de tetraédrica. Aqui nós temos das quatro nuvens eletrônicas, três átomos ligados ao átomo central e um par de elétrons livres não ligante. Essa geometria chama-se piramidal. E por último, das quatro nuvens eletrônicas, eu tenho duas nuvens sendo ocupadas por ligações químicas e dois pares de elétrons livres. E essa geometria chama-se angular. Nuvem eletrônica é uma região do espaço que pode ser ocupada por uma ligação covalente simples ou uma ligação covalente dupla, ou uma ligação tripla, uma ligação dativa ou mesmo um par de elétrons livres. Qualquer um desses eventos que envolvem os elétrons acaba ocupando uma região do espaço que nós chamamos de nuvens eletrônicas. Agora vamos fazer um exercício e aplicarmos o conteúdo desse resumo dessa tabela. Então aqui nesse exercício nós vamos fazer a fórmula eletrônica, em seguida a geometria molecular usando a tabela que eu acabei de apresentar e a fórmula estrutural. Primeiro a molécula da água. Então eu vou colocar inicialmente o átomo central, que é o átomo de oxigênio, e ao seu redor dois átomos de hidrogênio, um à esquerda e o segundo à direita. A seguir eu vou colocar os elétrons da última camada, que corresponde às famílias, né? O hidrogênio só tem um elétron e o oxigênio tem 6 elétrons. 2, 4, 6. Agora, eles vão compartilhar elétrons, né? O hidrogênio, ele vai compartilhar um par de elétrons com o oxigênio e fica estável com 2. Aqui à direita a mesma coisa, repete-se o compartilhamento e o oxigênio, que tinha 6 elétrons, compartilha 2 pares e fica estável com 8. Muito bem, agora vamos contar quantas nuvens eletrônicas eu vou contar ao redor do átomo central. O que é uma nuvem eletrônica?
é uma região do espaço que pode ser ocupada por uma ligação covalente simples ou uma dupla, tripla, uma dativa e um par de elétrons livres também eu conto com uma nuvem eletrônica. Então, ao todo, eu vou contar 1, 2, 3, total 4 nuvens eletrônicas, sendo que das nuvens eu tenho 2 pares de elétrons livres e 2 átomos ligantes ao redor do átomo central. 4 nuvens eletrônicas, aqui está o modelo, sendo que são 2 átomos ligados ao átomo central e 2 pares de elétrons livres. Aqui está, ó, 2 átomos ligantes, 2 pares de elétrons livres. Geometria chama-se angular. Então, a geometria chama-se angular e, por isso, a fórmula estrutural eu vou escrevê-la conforme a sua geometria. Dessa maneira, só lembrando a todos que quem foi o responsável pela manutenção dessa fórmula estrutural foi justamente o par de elétrons livres, que fez uma força de repulsão que empurrou os átomos ligantes para essa posição. Ok? Vamos treinar, vamos fazer a molécula do gás carbônico agora. Vou pegar o carbono, que é o átomo central, e ao seu redor 2 átomos de oxigênio. Os átomos de oxigênio pertencem à família 6A, né? Então 6 para 8, eles compartilham um total de 2 pares de elétrons. Elétrons esses que serão compartilhados com o átomo de carbono. O carbono da família 4A, né, ele tem 4 elétrons. Então, nesse caso especificamente, o oxigênio tem 2, 4, 6. Do outro lado, idem, 2, 4, 6. E eles vão compartilhar 2 pares de elétrons entre si. Assim, o oxigênio que tinha 6 fica estável com 8. O carbono que tinha 4 elétrons compartilha 2 pares à esquerda, fica com 6, e 2 pares à direita, fica com 8, e todos ficaram estáveis. A questão das nuvens eletrônicas devem ser levadas em consideração ao redor do átomo central, que no caso é o carbono. Quantas nuvens eletrônicas eu conto ao redor do carbono? Só lembrando que a ligação dupla ocupa uma nuvem eletrônica, tá? Sendo desta maneira, eu vou contar 1, 2 nuvens eletrônicas. 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. O átomo central não tem par de elétrons livres, então está aqui, ó, 2 nuvens eletrônicas sem par de elétrons livres, somente 2 ligantes. A geometria chama-se linear. Geometria linear, logo, a fórmula estrutural eu vou escrevê-la conforme a geometria. Vamos fazer a molécula do gás metano. Vou aproximar um pouco mais essa folha aqui, ó. Assim fica melhor, né? O átomo de carbono, ele está ligado a 4 hidrogênios, sendo o primeiro do lado esquerdo, o segundo do lado direito, o terceiro embaixo e o quarto aqui em cima, sempre ao redor do átomo central. Cada hidrogênio tem 1 elétron, o carbono tem 4 elétrons, então cada hidrogênio compartilha um par de elétrons, fica estável com 2, né? E o carbono, ele tinha 4 elétrons, compartilha 4 pares e fica estável com 8. Quantas nuvens eletrônicas eu vou contar ao redor do átomo central? Só para lembrá-los que a ligação simples, a ligação covalente simples, conta com uma nuvem eletrônica. Então eu tenho 1, 2, 3 e 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. 4 nuvens eletrônicas, sendo 4 átomos ligantes ao redor do átomo central, e ele não tem par de elétrons livres. 4 nuvens eletrônicas, são 4 átomos ligantes, não tem par de elétron livre. Aqui está. A geometria chama-se tetraédrica. E a geometria tetraédrica
A fórmula estrutural fica conforme a sua geometria, desse jeito aqui, ó. Ok? Na molécula do NH3 agora, eu vou colocar o nitrogênio e ao seu redor 3 hidrogênios. O primeiro à esquerda, o segundo à direita e o terceiro embaixo. Cada hidrogênio tem um elétron. O nitrogênio tem 5 elétrons, porque ele pertence à família 5A. 5 para 8, o nitrogênio compartilha 3 pares de elétrons. 1, 2, 3. E o nitrogênio, que tinha um total de 5 elétrons, compartilha 3 pares e fica estável com 8. E cada hidrogênio tinha 1, compartilha e fica estável com 2. E ainda o nitrogênio tem um par de elétrons livres aqui, não ligante. Quer dizer que ele não usou para fazer nenhuma ligação. Muito bem. Quantas nuvens eletrônicas, então, eu conto ao redor do átomo central? A nuvem eletrônica pode ser ocupada por uma ligação covalente simples, uma dupla, uma tripla, uma dativa, e o par de elétron livre também. Então aqui eu tenho ao todo 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas ao redor do nitrogênio. Sendo que dessas 4 nuvens eletrônicas eu tenho 3 átomos ligantes e um par de elétrons livres. Então eu tenho 4 nuvens eletrônicas, sendo 3 átomos ligantes ao redor do átomo central e um par de elétron livre. Aqui está. A geometria chama-se piramidal. Logo, eu vou escrever a fórmula estrutural conforme a geometria. Colocando aqui em destaque o par de elétrons livres, que foi o responsável pela disposição dessa molécula disposta da forma de uma pirâmide, né? Ok? Próximo exemplo é o dióxido de enxofre, que é o SO2. Então, eu vou colocar aqui um átomo de enxofre, um oxigênio à esquerda e um oxigênio à direita. Todos esses 3 átomos pertencem à mesma família, que é 6A. Então, eles possuem 6 elétrons na última camada. 6 elétrons para 8, eles vão compartilhar 2 pares de elétrons entre si. E esse aqui tem 2, 4, 6. Esse aqui também tem 2, 4, 6. 6 para 8. Esses 2 átomos aqui do lado esquerdo, eles compartilham 2 pares de elétrons e ambos ficam estáveis com 8. Já esse oxigênio da direita, que tinha 6, precisa de 2, só tem uma opção, né? Ele vai atrair o par de elétrons do átomo central, estabelecendo a ligação covalente dativa. Quantas nuvens eletrônicas, portanto, eu conto ao redor do átomo central, que é o átomo de enxofre? Aqui nós temos ao redor do enxofre uma dupla, uma ligação dativa e um par de elétrons livres. A ligação dupla ocupa uma nuvem eletrônica, a ligação dativa também ocupa uma nuvem, assim como um par de elétrons livres. Então, ao todo, eu vou contar, então, 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. A referência é sempre ao redor do átomo central. Então, ao todo, são 3 nuvens eletrônicas, sendo que eu tenho 2 átomos ligados ao átomo central e aqui tem um par de elétrons livres. 3 nuvens eletrônicas, sendo que das 3 nuvens eu tenho 2 átomos ligantes ao átomo central e um par de elétron livre. Aqui está, a geometria é angular. Logo, a geometria angular, eu escrevo a fórmula estrutural conforme a disposição dos átomos ao redor do átomo central. Em destaque aqui o par de elétrons livres, que foi o responsável pela manutenção da geometria disposta desta maneira. Próximo exemplo, trióxido de enxofre.
Então aqui nós vamos colocar o átomo de enxofre e ao seu redor 3 átomos de oxigênio. O primeiro do lado esquerdo, o segundo do lado direito e o terceiro embaixo. E todos os átomos pertencem à mesma família, 6A. Então todos possuem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O enxofre também possui 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada átomo de oxigênio, inclusive, tem 6 elétrons. 6 elétrons para 8. O que acontece? Os dois átomos do lado esquerdo compartilham 2 pares de elétrons entre si e acabam ficando estáveis. Mas os átomos de oxigênio que não ficaram estáveis, o que eles fazem? Só tem uma opção: atrair o par de elétrons do átomo central através de uma ligação covalente dativa. Ao redor do átomo central eu tenho um total de quantas nuvens eletrônicas? A ligação dupla é uma nuvem eletrônica, a ligação dativa é uma nuvem e a outra dativa total 3 nuvens eletrônicas. 3 nuvens eletrônicas, sendo 3 átomos ligados ao redor do átomo central. 3 nuvens eletrônicas, 3 átomos ligados ao redor do átomo central não tem números par de elétrons livres. A geometria chama-se triangular ou trigonal plana. Triangular ou trigonal plana. Então eu vou escrever a geometria conforme a disposição, né? Em forma de um triângulo, assim, ó. Aqui uma ligação dativa, essa é outra ligação dativa, aqui uma ligação dupla. Tá? Nós já fizemos boa parte desses exercícios anteriormente, né? Mais uma recapitulação, né? Aqui nós temos 3 átomos de oxigênio. Eu tenho dos quais um átomo central, um átomo do lado esquerdo e o outro átomo do lado direito. Todos os átomos pertencem à mesma família, que é 6A. Portanto, todos os átomos possuem 6 elétrons na última camada. 2, 4, 6, 2, 4, 6. O outro também 2, 4, 6. 6 para 8. Eles devem compartilhar 2 pares de elétrons entre si, e é o que acontece com os 2 átomos do lado esquerdo. Porém, os átomos do lado direito não ficaram estáveis. O que vai acontecer então? Eles vão atrair o par de elétrons do átomo central através de uma ligação covalente dativa. Agora vamos contar o seguinte: quantas nuvens eletrônicas eu conto ao redor do átomo central? A ligação dupla, 1. A ligação dativa, 2. E o par de elétrons livres também. E o átomo de referência para fazer isso é o átomo central, não esqueça, por favor. São 3 nuvens eletrônicas, são 2 átomos ligados ao átomo central e ele tem ainda um par de elétrons livres. Então, recapitulando, são 3 nuvens eletrônicas, aqui está à disposição, sendo 2 átomos ligados ao átomo central e um par de elétrons livres. Está aqui, ó, a geometria chama-se angular. Então eu vou escrever a fórmula estrutural conforme a disposição dos átomos. Ok? E um destaque para o par de elétrons livres responsável pela disposição da molécula conforme essa geometria. A seguir vamos fazer alguns exercícios da aula. Muito obrigado.